Ela se sentou na última fileira como qualquer outro pai, quieta, orgulhosa, invisível. Mas quando ajustou a manga durante a cerimônia de formatura da marinha de seu filho, um almirante dos Seals, viu algo que o fez parar no meio do discurso, uma tatuagem que pertencia a operadores que haviam sido apagados da história. E a mulher que a usava deveria estar morta havia 20 anos. De que cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se histórias como esta tocam, você por favor inscreva-se. O que aconteceu em seguida transformou uma cerimônia rotineira em algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria. O estacionamento se estendia sob o sol do fim da manhã. Fileiras de carros brilhavam em linhas perfeitas como soldados em posição de sentido. Famílias caminhavam em grupos em direção à entrada do auditório, suas vozes cheias de expectativa. Pais ajustavam gravatas que raramente usavam. Mães seguravam suas bolsas e conferiam o celular pela última vez. Crianças em roupas de domingo puxavam colarinhos desconfortáveis. Todos estavam vestidos para esta ocasião, orgulhosos e arrumados, prontos para ver seus filhos e filhas se formarem no treinamento da Marinha. Ara Vaden saiu de um sedã de 15 anos que parecia deslocado entre os veículos mais novos. A porta rangia quando ela a fechou, um som que parecia alto demais no burburinho alegre do estacionamento. Ela usava um cardigan azul marinho simples sobre uma blusa branca e calças caqui. Nenhuma joia além de uma fina pulseira de prata no pulso esquerdo. O cabelo estava preso em um coque prático, fios grisalhos misturados ao castanho mais escuro. Carregava apenas uma pequena bolsa e nada mais. Sem flores, sem balões, sem câmera pendurada no pescoço. Parecia alguém que aprendera a ocupar o menor espaço possível. Um jovem casal passou por ela. A mulher carregava um bebê no colo, enquanto o homem segurava uma câmera profissional. Eles riam de alguma coisa envolvidos na própria empolgação. O bebê se remexeu e a mulher mudou de peso de repente, esbarrando em Ara ao passar. A Ara se moveu antes que a colisão acontecesse, desviando com uma precisão quase mecânica que a colocou exatamente onde precisava estar. O movimento foi fluido, instintivo e completamente inconsciente. Ela não interrompeu o passo nem olhou diretamente para eles. O homem murmurou um pedido de desculpas, sem fazer contato visual, enquanto sua esposa já perguntava se ele havia verificado a bateria da câmera. Eles seguiram adiante alheios a qualquer coisa em comum, sem perceber que a maioria das pessoas teria tropeçado ou ao menos hesitado. Ara continuou sozinha em direção ao prédio. A entrada do auditório estava lotada de pessoas tirando fotos nos degraus. Um grupo de marinheiros de uniforme branco posava com suas famílias, todos sorrindo e rindo. Ara contornou o grupo, mantendo-se na borda do fluxo de pessoas. Chegou ao batente da porta e parou sua mão segurando o marco por um momento mais longo que o necessário. Seus nós dos dedos ficaram brancos, sua mandíbula se contraiu. Então ela soltou o batente e entrou. O interior era um caos organizado. Fileiras de cadeiras de metal se estendiam em direção ao palco ao fundo, separadas por um corredor central. Bandeiras pendiam das paredes proclamando honra, coragem e compromisso em letras grandes. Uma bandeira da Marinha estava de um lado do palco, uma bandeira americana do outro. O ar cheirava a produto de limpeza e gente demais em um espaço confinado. Famílias disputavam lugares na frente, espalhando casacos e bolsas para guardar assentos para parentes que ainda não tinham chegado. As vozes ecoavam no teto alto, um zumbido constante de empolgação e nervosismo. Em algum lugar, um bebê chorava. Em outro canto, uma avó dava instruções sobre onde todos deveriam sentar. Ara seguiu até a última fileira no canto esquerdo. Sentou-se com a bolsa no colo, as mãos cruzadas sobre ela. A cadeira era fria e desconfortável. Ela não ajustou a posição. Apenas sentou-se ereta, olhos à frente, esperando. O auditório continuou a encher. Uma mulher de cerca de 70 anos acomodou-se na fileira à frente de Ara, usando um blazer vermelho coberto de broches patrióticos, um broche de águia, um pin da bandeira, uma fita escrita
avó orgulhosa de um marinheiro. Ela imediatamente virou-se para a da mulher ao lado e começou a falar em uma voz que alcançava 3 fileiras. Meu neto está se formando hoje. Ele foi o melhor da turma no treinamento físico. Os instrutores disseram que nunca tinham visto alguém percorrer o circuito de obstáculos tão rápido. O pai dele também serviu na marinha, sabe, na Guerra do Golfo. Está no sangue. A mulher ao lado assentiu educadamente, claramente, tentando encontrar uma maneira de encerrar a conversa. A avó não percebeu. Tirou o celular e começou a mostrar fotos narrando cada uma num volume crescente. 2 fileiras à frente, um par de jovens mães comparava notas sobre o treinamento básico. Uma delas havia enviado pacotes de cuidados todas as semanas. A outra escrevia cartas todos os dias. Elas debatiam qual forma de apoio era mais significativa, suas vozes se misturando ao ruído geral. Perto do corredor central, um homem de cerca de 50 anos, usando um boné de veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, criticava a preparação do palco. No meu tempo não precisávamos de toda essa pompa. Nós nos formávamos, apertávamos as mãos e voltávamos ao trabalho. Toda essa cerimônia é para as famílias, não para os marinheiros. Sua esposa deu um tapinha em seu braço e mandou que ele ficasse quieto. Ara sentou-se na última fileira e ouviu tudo. Sua expressão nunca mudou. Ela já tinha ouvido variações dessas conversas milhares de vezes. Orgulho envolto em competição. Amor expresso através de comparações. Pais tentando reivindicar parte dos méritos das conquistas dos filhos. Uma jovem, talvez com 23 ou 24 anos, deslizou para o assento 2 cadeiras à frente de Ara. Vestia um vestido apertado demais e saltos altos demais para uma cerimônia matinal. O namorado a acompanhava desconfortável em uma camisa social ainda marcada pelos vincos da embalagem. Eles se acomodaram e a namorada imediatamente pegou o celular. Inclinou-se para a da amiga na fileira da frente e sussurrou em um sussurro teatral que estava longe de ser discreto. Deus, espero não acabar assim quando eu for velha sozinha em algo como isso. A amiga olhou por cima do ombro, viu Ara sentada sozinha e virou o rosto rapidamente. Isso é deprimente. Ara não reagiu, não virou a cabeça, não demonstrou ter ouvido. Apenas permaneceu sentada com as mãos cruzadas, olhos fixos no palco. As luzes diminuíram um pouco. O murmúrio de conversas começou a desaparecer. As pessoas correram para encontrar seus lugares. Celulares foram silenciados. Programas foram abertos. No palco, 200 marinheiros estavam em formação, alinhados em fileiras perfeitas. Usavam seus uniformes azuis de gala, bonés brancos, perfeitamente alinhados, mãos ao lado do corpo. Entre eles, na terceira fileira da frente, estava Reed Vaden. Ele tinha 22 anos, magro e concentrado, com os olhos cinzentos da mãe e o maxilar quadrado do pai. Nunca conhecera o pai. O homem havia partido antes de Reed nascer e nunca foi mencionado novamente. Reed examinou a multidão procurando entre o mar de rostos até encontrar sua mãe na última fileira. Seus olhares se cruzaram à distância. Ele fez um leve aceno. Ela retribuiu. Essa era a linguagem deles, breve e eficiente, sem gestos ou sentimentalismos desnecessários. Sempre tinha sido assim entre os dois. Ara o criara sozinha, trabalhando turnos duplos como enfermeira para manter os dois alimentados e com um teto. Ensinara-o a ser autossuficiente, a depender de si mesmo, a não esperar nada de ninguém. Nunca foi a mãe que aparecia em todos os eventos escolares ou se voluntariava para excursões. Ela era a mãe que garantia que ele tivesse o necessário e confiava que ele descobriria o resto. Reed sempre presumiu que fosse porque ela estava cansada, criar um filho sozinha. Enquanto trabalhava em tempo integral, não deixava espaço para sentimentalismos. Ele nunca questionou. Amava sua mãe e sabia que ela o amava mesmo que não demonstrasse da forma que outros pais faziam. Não fazia ideia de que havia outros motivos para a distância dela, motivos que não tinham nada a ver com exaustão e tudo a ver com sobrevivência. Um locutor subiu ao pódio, um oficial júnior cuja voz
falhava levemente, enquanto ele dava as boas-vindas à cerimônia. Ele passou pelo cronograma, apresentou a guarda de bandeiras e conduziu o auditório na execução do hino nacional. Todos se levantaram mãos sobre o peito. Os marinheiros no palco permaneceram em posição de sentido, olhos à frente. Ara se levantou com todos. Sua postura era diferente das demais, mais ereta, mais rígida. Sua mão não repousou simplesmente sobre o peito. Ela pressionou dedos abertos, como se segurassem algo dentro de si. O hino terminou. Todos se sentaram. O oficial júnior apresentou o orador principal, e o auditório encheu-se com um aplauso educado. O contra-almirante Callum Rice entrou no palco. Tinha 58 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um peito coberto de medalhas que contavam a história de 3 décadas de serviço. 2 corações roxos. Uma cruz da Marinha. Com decorações de conflitos que a maioria das pessoas na plateia nem saberia nomear. Ele se movia com a confiança deliberada de alguém que conquistou o direito de comandar uma sala simplesmente ao entrar nela. Os aplausos ficaram mais altos. Pessoas se levantaram. O almirante ergueu a mão, um pequeno gesto pedindo que se sentassem, e todos obedeceram imediatamente. Ele tomou seu lugar no pódio e ajustou o microfone. Seus olhos varreram a plateia, um movimento treinado, que absorvia todo o auditório em segundos. Então, ele começou a falar. Sua voz era profunda e equilibrada, o tipo de voz que transmitia autoridade sem precisar levantar o tom. Ele falou sobre disciplina, sobre sacrifício, sobre a longa linha azul de marinheiros que vieram antes deles e sobre a responsabilidade que esses novos formandos carregavam de honrar esse legado. Era um bom discurso bem construído, entregue com a gravidade de quem realmente acreditava em cada palavra. A plateia ouviu atentamente. Pais assentiram. Oficiais na multidão endireitaram a postura. Ara ouviu também, mas sua expressão não mudou. Ela já tinha escutado discursos assim antes. Palavras diferentes, mesma mensagem, honra, dever, legado. Eram conceitos importantes. Ela acreditava neles, mas também sabia o peso que essas palavras podiam carregar e o quão facilmente podiam esmagar aqueles que tentavam sustentá-las. O almirante Rice continuou seu ritmo suave e treinado. Vocês estão sobre os ombros de guerreiros que vieram antes de vocês. Alguns de seus nomes estão nos livros de história. Outros são conhecidos apenas por aqueles que serviram ao lado deles. E alguns vocês jamais conhecerão. Eles operavam nas sombras, faziam o que precisava ser feito e não pediam nada em troca. Ara sentiu a temperatura mudar. Ou talvez fosse apenas ela. O auditório estava quente, gente demais, em um espaço pequeno demais. Ela ergueu a mão e tirou o cardigã, pousando-o sobre o encosto da cadeira. Ao se mover, a pulseira de prata em seu pulso esquerdo deslizou meio centímetro para cima, apenas por um instante. Debaixo dela, tinta escura marcou sua pele. A borda de uma tatuagem desbotada, mas ainda visível. Não era decorativa. Não havia flores, palavras ou símbolos feitos para serem mostrados ao público. Era outra coisa. Geométrica, precisa, o tipo de marca que vinha de uma agulha em um lugar sem permissões ou protocolos de esterilização. Ara percebeu imediatamente. Sua mão se moveu para ajustar a pulseira, puxando-a de volta para cobrir o desenho. Seus olhos percorreram rapidamente os assentos ao redor. A jovem namorada estava no celular. A avó se abanava com o programa da cerimônia. O namorado cochilava. Ninguém tinha visto. No palco, o almirante Rice ainda falava, mas algo em seu ritmo havia mudado. Seus olhos já não se moviam naquele varrido treinado. Haviam parado fixos em algo no fundo do auditório. Ele continuou falando, mas seu foco estreitou. Agora estava procurando deliberadamente, examinando as fileiras com uma intensidade que não combinava com o tom suave do discurso. Ara sentiu a mudança no ar, aquela sensação familiar na nuca que vinha de ser observada. Manteve as mãos imóveis, a pulseira no lugar, os olhos no palco. Mas o auditório estava quente demais, e a pulseira estava desconfortável.
e depois de um momento sem pensar, ela moveu o braço e a pulseira deslizou novamente. 3 segundos, talvez 4. A tatuagem ficou visível. Não inteira, apenas o suficiente. Um pequeno tridente sobreposto a números coordenadas, uma sequência que nada significava para a maioria das pessoas e significava tudo para um grupo muito específico. O almirante Rice viu. Ele parou no meio da frase. Sua mão agarrou a borda do púlpito, os nós dos dedos ficando brancos. Por 5 segundos completos, ele não disse nada. O silêncio se estendeu pesado e constrangedor. Pessoas na plateia se mexeram desconfortáveis. Alguém tossiu. Um bebê choramingou. Seu assistente parado na lateral do palco deu um passo à frente e sussurrou algo. Senhor, senhor, está tudo bem. O almirante não respondeu. Ele estava olhando para a última fileira para uma mulher de blusa branca, sentada sozinha para a marca em seu pulso, que não deveria existir. Reed, em formação no palco, sentiu o estômago afundar. Algo estava errado. Ele viu no rosto do almirante, na maneira como o corpo do homem ficou rígido. Reed seguiu seu olhar tentando descobrir o que tinha causado a interrupção. Seus olhos encontraram sua mãe. Ela estava sentada perfeitamente imóvel, mãos dobradas no colo, rosto calmo. Mas havia algo em sua postura. Atenção como um fio esticado até o limite. O almirante Rice colocou as páginas do discurso de lado. O movimento foi lento, deliberado. Ele se afastou do púlpito não em direção às cortinas onde seu assistente esperava nem para trás do palco, mas para as escadas que levavam ao público. O murmúrio começou imediatamente, sussurros confusos, se espalhando pelas fileiras como ondulações na água. Para onde ele está indo? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. O oficial júnior que havia apresentado o almirante tentou avançar talvez para retomar a cerimônia. Mas o almirante levantou a mão sem olhar para trás, um sinal claro. Espere. Ele desceu os degraus, cada passo medido e deliberado. O auditório estava agora completamente silencioso, exceto pelo som dos sapatos do almirante no piso duro. Todos os olhos na sala o acompanharam enquanto ele caminhava pelo corredor central. Ele observava a mãe, observava o modo como ela se sentava tão imóvel, o modo como sustentava o olhar do almirante sem vacilar. Ele já a tinha visto cansada. Já a tinha visto frustrada. Já a tinha visto trabalhar mesmo doente ou machucada sem uma única reclamação. Mas nunca a tinha visto assim como alguém que carregava algo pesado demais, por tempo demais, e que de repente fora pega segurando esse peso. O almirante Rice finalmente baixou a mão. O movimento foi lento, controlado, terminando com o braço de volta ao lado do corpo em postura militar perfeita, mas ele não se afastou. Permaneceu parado diante de Ara, olhando para baixo com uma expressão que misturava admiração e algo que talvez fosse arrependimento. Quando voltou a falar, sua voz ainda era baixa, mas atravessou o auditório silencioso com absoluta clareza. Permissão para apertar sua mão, senhora. A formalidade do pedido fez outra onda de choque percorrer a plateia. Um almirante pedindo permissão a uma civil. A hierarquia militar estava sendo invertida diante de todos e ninguém compreendia por quê. Ara olhou para a mão estendida por um longo momento. Então falou sua voz firme e calma, a voz de alguém que aprendera a controlar cada inflexão. Você não precisa da minha permissão, Callum. O uso do primeiro nome dele caiu sobre a sala como um golpe físico. Pessoas ofegaram. Usar o primeiro nome de um oficial de alta patente em um ambiente formal era impensável. Sugeriria intimidade e história, uma relação fora dos limites normais de patente e protocolo. Mas o almirante não a corrigiu, nem demonstrou ofensa. Em vez disso, algo em sua expressão suavizou ligeiramente, como se ouvir o próprio nome de sua boca confirmasse algo que ele temia estar errado. Ela estendeu a mão e apertou a dele. O aperto durou mais do que deveria. 5 segundos depois, 10, depois 15. Seus olhos permaneceram presos um no outro. Para qualquer observador,
Parecia o reencontro de duas pessoas que não se viam havia muito tempo. Mas havia peso naquele aperto na forma como seus dedos se encontravam, um peso de coisas não ditas e memórias compartilhadas. O almirante inclinou-se levemente apenas o suficiente para que as próximas palavras fossem só para ela. Achamos que você estava morta. A resposta de Ara foi igualmente baixa, seus lábios mal se movendo. Era para eu estar. Ele se endireitou, ainda segurando sua mão. Por um instante pareceu que diria algo mais, mas então apenas assentiu, soltou sua mão e deu um passo para trás. O auditório já não estava apenas confuso, estava eletrizado. Algo significativo havia acontecido. Todos podiam sentir mesmo sem entender. O assistente do almirante aproximou-se da lateral do palco, claramente incerto se deveria intervir. Outros oficiais na plateia trocavam olhares, alguns franzindo a testa, outros parecendo intrigados. Então, um homem na terceira fileira levantou-se de repente, a cadeira raspando no chão, com um som áspero que atravessou os murmúrios. Era mais velho, provavelmente pouco mais de 60 anos, com cabelos grisalhos, cortados rentes, e a postura de alguém que passara décadas em uniforme, embora agora vestisse roupas civis. Seus olhos estavam fixos em Ara com uma intensidade que beirava essa incredulidade. O capitão Farren Harwick servira na Marinha por 32 anos antes de se aposentar 5 anos antes. Servira em múltiplos teatros, vira ação em conflitos que agora faziam parte da história, e trabalhara com unidades cujos nomes apareciam em documentos classificados, mas nunca nos jornais. Tinha ouvido histórias, lendas, coisas ditas em conversas discretas entre oficiais que tinham o direito de saber. E ele olhava para Ara como se estivesse vendo um fantasma. Sua voz falhou quando falou alta o suficiente para ecoar por metade do auditório. Essa é a Sarafim 6. O nome não significou nada para a maioria das pessoas. A jovem mãe parou de cochichar e olhou confusa. A avó com os broches franziu a testa e se inclinou para perguntar à vizinha o que ele dissera. No palco, Reed sentiu o nome pousar em algum lugar dentro de seu peito sem saber por quê. Mas para os oficiais mais velhos espalhados pela sala, o nome foi uma detonação. 3 homens na frente ficaram rígidos. Uma mulher com insígnias de comandante levou a mão à boca. Um coronel aposentado 2 fileiras atrás de Harwick levantou-se devagar, o rosto pálido. O almirante Rice virou-se para a plateia. Sua expressão era grave e controlada, mas por baixo dela havia algo que parecia vindicação. Ele não havia planejado aquele momento, não pretendia transformar uma cerimônia de graduação em outra coisa inteiramente. Mas agora que aquilo começara, ele não recuaria. Elevou a voz, projetando-a pelo auditório com a presença de comando de quem tinha 3 décadas de liderança. Sarafim foi uma força-tarefa conjunta dos SEALs e da CIA. Ela operou entre 1998 e 2003. Operações negras, infiltrações profundas. O tipo de missão que não aparece em registros oficiais, porque oficialmente nunca aconteceu. A sala tinha ficado completamente silenciosa. Até o bebê que reclamava mais cedo havia parado. Todos os olhos estavam no almirante. Houve 16 integrantes na Sarafim, ao longo de sua existência operacional. Todos voluntários. Todos sabiam que se fossem capturados ou mortos, o governo dos Estados Unidos não reconheceria sua existência. Eles seriam fantasmas apagados, esquecidos. Ele fez uma pausa, deixando aquela realidade assentar. Sarafim 6 foi a única mulher já incorporada a uma unidade SEAL de ação direta. Ela completou 7 missões em 3 continentes, extrações de reféns, coleta de inteligência, eliminação de alvos. Coisas que precisavam ser feitas por alguém, mas que ninguém queria assumir publicamente. Reed sentiu tontura. As palavras chegavam até ele, mas não se conectavam a nada real. Sua mãe que preparava sanduíches de manteiga de amendoim e o lembrava de fazer a lição de casa. Sua mãe que trabalhava turnos duplos no hospital e adormecia no sofá com a televisão ligada. Essa mãe. O almirante continuou sua voz, ganhando um tom mais duro.
Em janeiro de 1999, Sarafim VI liderou uma extração de reféns nos Balcãs. A missão foi comprometida antes mesmo de começar. A inteligência indicava que os reféns já estavam mortos. O comando queria abortar. Ela insistiu para prosseguirem. Foi vetada. As mãos de Ara se apertaram no colo. Seu maxilar estava tão tenso que os músculos se destacavam. Ela olhava reto à frente, não para o almirante, não para o filho, para nada ali, apenas para algum ponto distante que existia apenas na memória. Ela entrou sozinha, sem autorização, sem apoio. Encontrou os reféns vivos por pouco e os tirou de lá. Mas 2 dos nossos homens ficaram feridos na extração. Fogo pesado, nenhum caminho claro para o ponto de retirada. Ela carregou um homem por quase 10 quilômetros através de território hostil. Então voltou pelo segundo. O capitão Harwick, ainda de pé, balançava a cabeça lentamente. Seus olhos estavam marejados. Eu estava no debriefing, disse com a voz áspera. Perdemos contato por 17 horas. Todos assumimos o pior. Quando ela finalmente chegou ao ponto de extração com os 2 homens vivos, disse o almirante. O comando não sabia se deveria julgá-la em corte marcial ou pendurar uma medalha em seu peito. Admiral Rice assentiu. Fizeram nenhum dos 2. A missão foi classificada além de ultra-secreta. Os reféns foram devolvidos às famílias com uma história de cobertura. Os 2 operadores feridos se recuperaram. E Sarafim VI foi listada como morta em ação durante um acidente de treinamento não relacionado 6 meses depois. Ele voltou-se para Ara. Porque foi isso que ela pediu. Ela queria sair, queria desaparecer. E em troca de seu silêncio por abrir mão de tudo o que conquistara, a Marinha concordou em apagá-la dos registros. O peso dessas palavras caiu sobre o auditório como algo físico. As pessoas tentavam processar, tentavam reconciliar a mulher quieta na última fileira com a pessoa que estavam ouvindo descrever. Não combinava. As 2 imagens não podiam coexistir, mas coexistiam. Ara finalmente se moveu. Levantou-se devagar, com movimentos cuidadosos, como se não tivesse certeza de que as pernas a sustentariam. O almirante deu um passo atrás para dar espaço. O auditório inteiro prendeu a respiração. Ela parecia pequena ali em pé. Altura comum, porte comum. Nada em sua aparência física sugeria capacidade extraordinária. Mas o modo como se mantinha de pé, a postura, havia algo nela. Algo que falava de um núcleo de ferro envolto em uma invisibilidade cuidadosamente construída. Sua voz, quando falou, era baixa, mas alcançou todo o auditório. Eu não fiz nada que qualquer um de vocês não teria feito na mesma situação. O almirante Rice balançou a cabeça. Isso não é verdade. E você sabe disso. Os olhos de Ara percorreram os rostos que a encaravam, confusão, admiração, incredulidade. Ela odiava tudo aquilo. Odiava ser vista, odiava ser reconhecida. Construiu uma vida nas sombras. Criou o filho em anonimato cuidadoso. Fez tudo ao seu alcance para garantir que esse momento nunca chegasse. E mesmo assim, ele estava ali. Eu vim aqui para ver meu filho se formar, ela disse. Nada mais. A voz do almirante foi gentil, mas firme. Seu filho merece saber quem o criou. No palco, Reed sentiu essas palavras como um golpe. Ainda tentava respirar, ainda tentava fazer o cérebro aceitar o que os ouvidos ouviam. Ao redor dele, outros marinheiros começavam a quebrar a formação, mesmo que apenas levemente. Ela operou entre 1998 e 2003. Operações negras e infiltrações profundas, o tipo de missão que não aparece em registros oficiais, porque oficialmente nunca aconteceu. A sala tinha ficado completamente silenciosa. Até o bebê que reclamava mais cedo havia parado. Todos os olhos estavam no almirante. Houve 16 integrantes na Sarafim ao longo de sua existência operacional. Todos voluntários. Todos sabiam que se fossem capturados ou mortos, o governo dos Estados Unidos não reconheceria sua existência. Eles seriam fantasmas apagados, esquecidos. Ele fez uma pausa, deixando aquela realidade assentar. Sarafim VI
Foi a única mulher já incorporada a uma unidade SEAL de ação direta. Ela completou 7 missões em 3 continentes, extrações de reféns, coleta de inteligência, eliminação de alvos. Coisas que precisavam ser feitas por alguém, mas que ninguém queria assumir publicamente. Reed sentiu tontura. As palavras chegavam até ele, mas não se conectavam a nada real. Sua mãe que preparava sanduíches de manteiga de amendoim e o lembrava de fazer a lição de casa. Sua mãe que trabalhava turnos duplos no hospital e adormecia no sofá com a televisão ligada. Essa mãe. O almirante continuou sua voz ganhando um tom mais duro. Em janeiro de 1999, Sarafim VI liderou uma extração de reféns nos Balcãs. A missão foi comprometida antes mesmo de começar. A inteligência indicava que os reféns já estavam mortos. O comando queria abortar. Ela insistiu para prosseguirem. Foi vetada. As mãos de Ara se apertaram no colo. Seu maxilar estava tão tenso que os músculos se destacavam. Ela olhava reto à frente, não para o almirante, não para o filho, para nada ali, apenas para algum ponto distante que existia apenas na memória. Ela entrou sozinha, sem autorização, sem apoio. Encontrou os reféns vivos por pouco e os tirou de lá. Mas 2 dos nossos homens ficaram feridos na extração. Fogo pesado, nenhum caminho claro para o ponto de retirada. Ela carregou um homem por quase 10 quilômetros através de território hostil, então voltou pelo segundo. O capitão Harwick, ainda de pé, balançava a cabeça lentamente. Seus olhos estavam marejados. Eu estava no debriefing, disse com a voz áspera. Perdemos contato por 17 horas. Todos assumimos o pior. Quando ela finalmente chegou ao ponto de extração com os 2 homens vivos, disse o almirante. O comando não sabia se deveria julgá-la em corte marcial ou pendurar uma medalha em seu peito. Admiral Rice assentiu. Fizeram nenhum dos 2. A missão foi classificada além de ultra secreta. Os reféns foram devolvidos às famílias com uma história de cobertura. Os 2 operadores feridos se recuperaram. E Sarafim VI foi listada como morta em ação durante um acidente de treinamento não relacionado 6 meses depois. Ele voltou-se para Ara. Porque foi isso que ela pediu. Ela queria sair. Queria desaparecer. E em troca de seu silêncio por abrir mão de tudo o que conquistara, a Marinha concordou em apagá-la dos registros. O peso dessas palavras caiu sobre o auditório como algo físico. As pessoas tentavam processar, tentavam reconciliar a mulher quieta na última fileira com a pessoa que estavam ouvindo descrever. Não combinava. As 2 imagens não podiam coexistir, mas coexistiam. Ara finalmente se moveu. Levantou-se devagar, com movimentos cuidadosos, como se não tivesse certeza de que as pernas a sustentariam. O almirante deu um passo atrás para dar espaço. O auditório inteiro prendeu a respiração. Ela parecia pequena ali em pé. Altura comum, porte comum. Nada em sua aparência física sugeria capacidade extraordinária. Mas o modo como se mantinha de pé a postura, havia algo nela. Algo que falava de um núcleo de ferro envolto em uma invisibilidade cuidadosamente construída. Sua voz, quando falou, era baixa, mas alcançou todo o auditório. Eu não fiz nada que qualquer um de vocês não teria feito na mesma situação. O almirante Rice balançou a cabeça. Isso não é verdade e você sabe disso. Os olhos de Ara percorreram os rostos que a encaravam, confusão, admiração e incredulidade. Ela odiava tudo aquilo. Odiava ser vista. Odiava ser reconhecida. Construiu uma vida nas sombras. Criou o filho em anonimato cuidadoso. Fez tudo ao seu alcance para garantir que esse momento nunca chegasse. E mesmo assim, ele estava ali. Eu vim aqui para ver meu filho se formar, ela disse. Nada mais. A voz do almirante foi gentil, mas firme. Seu filho merece saber quem o criou. No palco, Reed sentiu essas palavras como um golpe. Ainda tentava respirar, ainda tentava fazer o cérebro aceitar o que os ouvidos ouviam. Ao redor dele,
Outros marinheiros começavam a quebrar a formação, mesmo que apenas levemente. Ela olhou para ele mais atentamente, tentando encontrar o jovem operador que havia conhecido no rosto marcado pelo tempo diante dela. O reconhecimento surgiu devagar. Varn, você era só um garoto. Eu tinha 24 anos. Ele engoliu em seco. Você salvou minha vida. Tenho uma filha agora. Netos. Tudo isso existe por causa de você. Ele segurou ambas as mãos dela entre as suas. Obrigado. Eu nunca pude dizer isso. Disseram que você havia morrido e eu nunca pude agradecer. A compostura de Ara finalmente quebrou. Lágrimas correram por seu rosto e ela não tentou enxugá-las. Apertou as mãos de Harwick e a sentiu incapaz de falar. Outros oficiais começaram a se aproximar dela agora. Uma fila se formava. Pessoas que queriam apertar sua mão, dizer algo, reconhecer o que havia sido escondido durante tanto tempo. O almirante Rice deu alguns passos para trás para dar espaço, mas não foi embora. Permaneceu ali perto, braços cruzados, observando com uma expressão de satisfação feroz. No palco, Reed rompeu completamente a formação. Caminhou até a beirada da plataforma, olhando para a multidão que se reunia ao redor de sua mãe. Um oficial sênior começou a chamá-lo de volta, mas o almirante levantou a mão e balançou a cabeça. Deixe-o ir. Reed desceu as escadas e abriu caminho pela multidão. As pessoas se afastaram, reconhecendo a urgência em seus passos. Ele alcançou a mãe exatamente quando ela terminava uma conversa com uma mulher que lhe agradecia entre soluços. Mãe. Ara virou-se e viu o filho parado ali em seu uniforme azul de gala, lágrimas secando no rosto, olhando para ela como se estivesse vendo um estranho. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Reed não esperou por palavras. Ele fechou a distância entre eles e a envolveu em um abraço apertado, desesperado, cheio de 22 anos de amor, que de repente fazia mais sentido. Ara o abraçou com a mesma força. Sua mão subiu para a nuca dele, como fazia quando ele era pequeno. Ela escondeu o rosto no ombro do filho e permitiu-se chorar de um jeito que não permitia há 2 décadas. A multidão ao redor havia silenciado, dando-lhes espaço para aquele momento. O almirante Rice ainda observava, e agora seus olhos também estavam úmidos. O capitão Harwick ficou ali perto com a mão sobre a boca, comovido demais para falar. Quando Reed finalmente se afastou segurando os ombros da mãe, sua voz tremia. Por que você não me contou? Porque isso não era um fardo para você carregar. Porque eu queria que você tivesse uma vida normal. Porque eu não queria que você olhasse para mim do jeito que está olhando agora. Como eu estou olhando para você. Como se você fosse outra pessoa. Ara balançou a cabeça. Você é exatamente quem sempre foi. Você é meu filho. Isso é tudo que importa. Mas eu era outra coisa. Muito tempo atrás. Aquela pessoa não existe mais. Reed olhou para a tatuagem no pulso dela, agora totalmente visível, a pulseira esquecida no caos. Mãe, essa pessoa está bem aqui. Ara seguiu o olhar dele. Tocou a tatuagem com a outra mão, os dedos percorrendo as linhas desbotadas. Isto é só tinta. Apenas um lembrete de escolhas que fiz quando eu não era muito mais velha do que você é agora. Foram boas escolhas. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu mantive pessoas vivas. Isso é tudo que sei com certeza. A multidão começava a se dispersar. A cerimônia já não podia continuar de forma significativa. O oficial júnior fazia anúncios sobre onde os formandos deveriam buscar seus certificados, mas quase ninguém prestava atenção. Famílias se reuniam ao redor de seus marinheiros, todos falando ao mesmo tempo. A energia na sala havia mudado completamente. O formalismo planejado tinha desaparecido. O almirante Rice aproximou-se de Ara e Reed. Esperou até que ambos o olhassem antes de falar. Senhora, sei que a senhora valoriza sua privacidade. Isso não foi minha intenção quando entrei nesta cerimônia hoje. Ara assentiu devagar.
Eu sei. Você viu algo que reconheceu e reagiu. Eu não te culpo, Callum. Haverá perguntas agora da imprensa de pessoas que querem a história. A expressão de Ara endureceu levemente. Elas podem perguntar. Eu não sou obrigada a responder. O almirante quase sorriu. Não, senhora, não é. Mas acho que deveria saber que há muitas pessoas boas que estão gratas por você estar viva, que gostariam de ter dito obrigado há muito tempo se soubessem que você ainda estava aqui. Eu não fiquei invisível porque queria agradecimentos. Fiquei invisível porque queria paz. Reed falou sua voz baixa. Você encontrou paz? Ara olhou para o filho. A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada de significado. Ela poderia mentir. Poderia dizer o que ele queria ouvir. Mas em algum lugar nos últimos 20 minutos, decidira que não esconderia mais nada dele. Alguns dias, respondeu finalmente. Alguns dias eu encontrei. O auditório agora estava quase vazio. A cerimônia formal tinha se dissolvido em caos e depois em pequenos grupos tendo conversas intensas. O almirante Rice se desculpou para lidar com o pesadelo logístico em que o evento tinha se transformado. O capitão Harwick aproximou-se mais uma vez para entregar a Ara suas informações de contato, fazendo-a prometer que ligaria para ele. Ela pegou o papel, dobrou-o com cuidado e guardou-o na bolsa. Reed permaneceu perto da mãe enquanto eles se dirigiam à saída. As pessoas ainda os paravam, ainda queriam dizer algo. Ara lidava com cada interação com graça, mas Reed podia ver o cansaço caindo sobre ela como um peso. Ela não estava mais acostumada a ser vista, não tinha se preparado para esse tipo de exposição. Eles chegaram ao estacionamento enquanto o sol subia mais alto, o dia ficando mais quente. O sedã velho estava exatamente onde Ara o havia deixado, nada notável entre os outros veículos. Reed olhou para o carro e sentiu algo mudar em sua compreensão. O carro era velho porque sua mãe gastara dinheiro com ele, não consigo mesma. O apartamento em que viviam era pequeno, porque era o que ela podia pagar com o salário de enfermeira, enquanto ainda garantia que ele tivesse o que precisava. Cada escolha que ela fizera, cada sacrifício que aceitara, tudo tinha sido para lhe dar uma vida que não fosse definida pelo passado dela. Devemos ir. Ara disse baixinho. Você tem outras coisas para fazer hoje. Encontrar sua unidade. Receber suas designações. Reed balançou a cabeça. Isso pode esperar. Eu quero conversar. De verdade. Sobre tudo. Ara pareceu prestes a discutir, mas então viu a determinação no rosto dele, uma determinação que ele claramente herdara dela. Quando você estiver pronto, ela disse. Quando tiver tido tempo de processar isso. Eu estou pronto agora. Não, você não está. Confia em mim. Ela estendeu a mão e apertou a dele. Ele retribuiu o aperto, segurando por mais tempo do que o necessário, como se tivesse medo de que se soltasse ela desaparecesse novamente. Um carro parou ao lado deles. O almirante Rice abaixou o vidro. Ele acenou para Ara. Eu queria ter certeza de que você soubesse que seu serviço, seu sacrifício, isso importa. Importava naquela época e importa agora. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Ele entregou um cartão com seu número pessoal escrito à mão. Ara o pegou sem olhar, deslizando-o para o bolso. Obrigada, Callum, por entender por que eu fui embora. A expressão do almirante era complicada. Eu não sei se entendo. Mas respeito. E isso precisa ser suficiente. Ele se afastou deixando Ara e Reed parados no estacionamento. Ao redor deles, outras famílias estavam entrando nos carros, tirando fotos, fazendo planos para jantares de comemoração. A normalidade de tudo aquilo parecia estranha depois do que havia acontecido lá dentro. Reed olhou para a mãe mais uma vez. Realmente olhou para ela tentando memorizar aquela versão dela, que ele nunca soubera que existia. A operadora, a guerreira, a mulher que carregara homens feridos através de território hostil e depois abandonara todo o reconhecimento para viver em silêncio. Ara olhou de volta para ele.
e viu seu filho, seu menino, a única parte da vida dela que permanecera intocada pela violência e pelo segredo, a única coisa que ela protegera acima de tudo até aquele dia. Você já descobriu algo sobre seus pais que mudou a maneira como você os via? Compartilhe sua história nos comentários. Esses momentos de revelação importam. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se. Nós honramos os heróis ocultos entre nós. Eles ficaram ali no estacionamento por vários minutos, depois que o almirante Rice se foi. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas pesado com o peso de tudo que tinha mudado na última hora. Ao redor deles, os sons de celebração continuavam, portas de carro batendo risadas, famílias fazendo planos para almoçar em restaurantes que estariam lotados de formandos e seus entes queridos. Reed finalmente quebrou o silêncio. Eu preciso voltar lá dentro. Eles vão distribuir certificados e ordens de designação. Mas depois, podemos conversar. Conversar de verdade. Ara assentiu. Eu vou esperar aqui. Vá com calma. Tem certeza de que não quer voltar comigo? Ela olhou para a entrada do auditório, onde pessoas ainda entravam e saíam, muitas delas olhando ao redor, como se esperassem ver novamente a mulher que se tornara o centro de uma história impossível. Acho que já tive atenção suficiente por um dia. Reed hesitou, então inclinou-se e beijou sua testa. Eu vou ser rápido. Ele caminhou de volta para o prédio, sua postura mais ereta do que quando haviam saído. Ara o observou ir embora, acompanhando-o com o olhar, até que ele desaparecesse pelas portas. Ela então se virou de volta para o carro, apoiando-se na porta do motorista e fechando os olhos contra o sol forte. Suas mãos estavam tremendo. Ela as pressionou contra as coxas, tentando forçá-las a ficar firmes. A adrenalina que a sustentara durante a última hora começava a desaparecer, deixando para trás um cansaço que parecia vir dos ossos. Ela tinha passado 20 anos construindo uma vida em que ninguém olhava para ela duas vezes, em que podia atravessar o mundo como apenas mais uma mulher de meia idade, trabalhando criando um filho anônima segura. Essa vida tinha terminado no momento em que sua pulseira escorregou. Uma sombra caiu sobre ela, e então Ara abriu os olhos. Uma mulher estava a poucos passos, talvez com cerca de 40 anos, usando o uniforme de comandante da Marinha. Tinha cabelos escuros presos em um coque apertado e olhos cautelosos, mas calorosos. Senhora, desculpe incomodar. Eu só queria dizer algo antes que eu perdesse a coragem. Ara se endireitou, mas não se afastou do carro. Tudo bem. O que é? A comandante respirou fundo. Meu pai era o Sarafim 11. Ele morreu em 2002 durante uma operação no Afeganistão. Eu tinha 16 anos. Disseram que foi um acidente de treinamento. Eu sabia que estavam mentindo, mas não sabia por quê até anos depois, quando tive autorização para fazer as perguntas certas. A expressão de Ara suavizou. Sinto muito pela sua perda. A comandante balançou a cabeça. Não é por isso que estou aqui. Eu queria agradecer pelo que você fez. Por estar disposta a ser apagada para que pessoas como meu pai pudessem fazer seu trabalho sem que suas famílias virassem alvo. O sigilo nos protegeu tanto quanto protegeu as operações. Eu entendo isso agora. Você entrou para a Marinha por causa dele. Em parte, também porque eu queria entender que tipo de trabalho exigia esse nível de sacrifício. Ainda não entendo totalmente, mas respeito. Ara estudou o rosto da mulher, vendo ecos de alguém que conheceu brevemente décadas atrás. Homem alto, cabelo ruivo, tinha uma cicatriz na mão esquerda, por causa de um acidente com uma carga explosiva. Os olhos da comandante se arregalaram. Sim, esse era ele. Você? Você se lembra dele? Eu me lembro de todos da Sarafim. Não éramos muitos. Seu pai era bom no que fazia, calmo sob pressão. O tipo de pessoa que você queria ao seu lado quando tudo dava errado. A postura da comandante vacilou um pouco. Obrigada por dizer isso. Eu nunca ouvi histórias sobre ele de pessoas que realmente trabalharam com ele. Só as versões sanitizadas da unidade antiga dele.
As versões sanitizadas geralmente são melhores do que as reais. Talvez... Mas eu prefiro saber a verdade. Ara ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a bolsa e tirou um papel e uma caneta. Escreveu seu número e entregou para a comandante. Ligue para mim em algumas semanas quando isso tudo acalmar. Eu conto o que lembro do seu pai. A comandante recebeu o papel como se fosse algo precioso. Obrigada. De verdade. Ela se afastou antes que a emoção a dominasse. Ara a observou ir embora e sentiu algo mudar dentro de si, uma espécie de afrouxamento do nó que ela carregava há tanto tempo. Talvez houvesse valor em ser lembrada. Talvez as pessoas que vieram depois merecessem saber que seus entes queridos tinham importado. Mais pessoas se aproximaram nos 30 minutos seguintes. Um SEAL aposentado que treinou com um dos operadores da Sarafim. Um jovem tenente que queria apertar sua mão porque o mentor dele contara a história sobre a unidade. Uma mulher mais velha, cujo irmão tinha sido um dos reféns resgatados nos Balcãs, que começou a chorar ao tentar agradecer. Ara lidou com cada interação com paciência. Mesmo enquanto o cansaço aumentava, ela dava às pessoas o que elas precisavam, algumas palavras. Um momento de reconhecimento, a confirmação de que as histórias que tinham ouvido eram reais. Quando Reed finalmente saiu do auditório, trazia uma pasta com seu certificado e sua designação. Trazia também uma expressão estranha no rosto, algo entre perplexidade e orgulho. O que aconteceu? Ara perguntou. Todo mundo queria falar comigo. Todo mundo queria saber sobre você. Alguns oficiais perguntaram se você consideraria falar com as unidades deles. Tem um capitão querendo que você fale com os candidatos SEAL sobre resiliência mental. Ara quase riu. Eu não sou qualificada para falar com ninguém sobre nada. Mãe. Você carregou 2 homens por quase 10 quilômetros em território hostil. Acho que você é qualificada. Isso foi há muito tempo. Eu sou outra pessoa agora. Reed a encarou com seriedade. Será que é mesmo? Porque vendo você hoje, do jeito que lidou com tudo aquilo, eu não acho que você mudou tanto quanto pensa. Ara não tinha resposta. Apenas abriu a porta do carro e entrou no banco do motorista. Reed deu a volta e se sentou ao seu lado. O interior estava quente por causa do sol, o ar abafado. Ara ligou o motor e abriu os vidros, deixando o vento entrar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então, Reed falou com a voz cautelosa. Conte-me sobre a tatuagem. Ara baixou o olhar para o pulso onde a tinta ainda estava visível, a pulseira agora repousando no painel do carro, onde ela a já havia colocado. A tatuagem era pequena, mas intricada. Um tridente, o símbolo dos SEALs, sobreposto a uma série de números que pareciam coordenadas, mas que na verdade eram algo mais complexo. Um sistema de designação usado pela Sarafim para identificar operadores e missões sem utilizar nomes ou locais rastreáveis. Todos nós as fizemos depois da nossa primeira operação bem-sucedida. Não era algo oficial, apenas algo que fizemos entre nós, uma forma de marcar que fazíamos parte de algo que oficialmente não existia. O que significam os números? Perguntou Reed. Ara passou o dedo pelas linhas. Esta sequência me identifica como a 6ª operadora trazida para a Sarafim. Estes números são a data da minha primeira missão, e este aqui é um código para a designação da unidade. Se você soubesse a cifra, poderia decodificá-lo. Mas a cifra nunca foi escrita. Ela só existia na memória de quem a usava. Então, mesmo que alguém visse a tatuagem, não poderia provar o que ela significava. Exatamente. Negação plausível. Essa era a base de tudo o que fazíamos. Reed ficou em silêncio processando isso. Depois fez a pergunta que vinha crescendo dentro dele desde que o almirante Rice dissera seu codinome em voz alta. Por que Sarafim? Por que esse nome Ara? Olhou pelo para-brisa para as famílias que ainda carregavam suas coisas, para os carros, para o mundo normal, que continuava ao redor delas. Sarafim são anjos.
especificamente os anjos mais próximos de Deus na hierarquia, os que veem tudo e executam as tarefas mais importantes. O nome era para ser irônico. Estávamos fazendo o oposto de um trabalho celestial. Mas alguém achou engraçado, ou talvez significativo. Nunca soube ao certo qual dos dois. Você acredita nessas coisas? Anjo-céu acreditava. Antes de entrar, depois de ver do que as pessoas são capazes umas com as outras, ficou mais difícil. Mas mesmo assim você fazia o trabalho. Porque alguém tinha que fazer. E eu era boa nisso. Isso não é arrogância, é só fato. Eu era muito boa em permanecer calma quando tudo estava desmoronando, em tomar decisões rápidas, em carregar peso que eu nem achava que poderia carregar. Reed olhou para a mãe com novos olhos. Sempre me perguntei por que você nunca parecia entrar em pânico. Mesmo quando as coisas estavam ruins, quando não conseguíamos pagar o aluguel, quando eu fiquei doente e as contas do hospital se acumularam, você simplesmente resolvia. Porque eu já tinha sobrevivido a pior. Tudo depois dos Balcãs foi fácil em comparação. Isso não soa como paz, mãe. Ara ligou o carro e saiu da vaga. Não era. Mas era o melhor que eu conseguia. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, passando pelas ruas da base e depois entrando na estrada principal. A cidade se estendia à frente familiar e inalterada pelas revelações da manhã. Ara mantinha os olhos na estrada, mas a mente estava longe, revisitando memórias que havia tentado manter trancadas por anos. Reed quebrou o silêncio outra vez. O almirante disse que você entrou sozinha. Disse que recebeu ordens para não ir, e foi mesmo assim. É verdade. Por quê? Porque eu sabia que eles ainda estavam vivos. Não sei como eu sabia. A inteligência dizia o contrário. A lógica dizia o contrário. Mas eu sabia. E eu não poderia viver comigo mesma se tivesse ido embora. E no fim você estava certa. Sim. Mas você podia ter morrido. Podia. E mesmo assim foi. Ara olhou rapidamente para o filho. Se fosse você naquela sala e eu fosse a única pessoa que poderia tirá-lo de lá, você teria preferido que eu seguisse ordens. Ou que eu fosse te buscar. Reed não respondeu. Não precisava. Eles dirigiram mais 20 minutos até entrarem no estacionamento de uma lanchonete simples na saída da cidade. O tipo de lugar que servia café da manhã o dia todo com cabines de vinil desgastadas pelo tempo. Ara desligou o carro e olhou para Reed. Você deve estar com fome. Vamos comer. Não sei se consigo comer. Você precisa tentar. Ainda tem um longo dia pela frente. Eles entraram e se sentaram em uma cabine no fundo. Uma garçonete de olhos cansados com um crachá escrito Dona trouxe os cardápios e água. Ara pediu café e torradas. Reed pediu o mesmo, embora soubesse que dificilmente conseguiria terminar. Quando a garçonete se afastou, Reed se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O que aconteceu depois da extração? Depois que você tirou aqueles homens de lá, Ara envolveu o copo d'água com as mãos, sentindo o frio da condensação. Fui interrogada por 3 dias. Pessoas diferentes fazendo as mesmas perguntas repetidas vezes, tentando descobrir se eu tinha comprometido a missão ou se de alguma forma eu tinha realizado um milagre. Eventualmente, eles decidiram que estava em algum ponto entre as duas coisas. Eu havia violado ordens, mas também salvara vidas e recuperara informações que eles acreditavam estar perdidas. Eles não sabiam o que fazer comigo, então deixaram que eu desaparecesse. Não imediatamente. Cumpri o restante do meu contrato. Fiz mais 2 missões, mas meu coração já não estava mais naquilo. Eu não conseguia parar de pensar naqueles reféns, em quão perto estiveram de serem descartados, e em quantas outras situações alguém decidia que o risco não valia a recompensa. Eu não queria mais fazer parte desse cálculo. Quando você descobriu que estava grávida? Perguntou Reed. As mãos de Ara apertaram o copo. 6 meses depois que saí. Eu estava saindo com alguém antes de entrar na Sarafim. Não era algo sério. Mas quando voltei, quando estava tentando descobrir como era uma vida normal, nós nos reaproximamos por um tempo. Não durou. Quando descobri sobre você, ele já tinha ido embora.
Ele soube não. E eu nunca contei. Isso provavelmente faz de mim uma pessoa terrível. Mas eu não queria ele na nossa vida. Não queria dividir você com alguém que não entendia pelo que eu tinha passado. Reed absorveu isso. Então eu nasci dentro do segredo. Eu fazia parte da sua cobertura. Você nunca foi uma cobertura. Você foi a razão de eu continuar. A razão pela qual escolhi uma vida quieta, em vez de desmoronar. O café chegou. Ara colocou creme e açúcar, mexendo devagar. Reed observou suas mãos, ainda percebendo o leve tremor que ela não conseguia controlar. Você está com medo? Ele perguntou. Agora que as pessoas sabem, Ara tomou um gole de café antes de responder. Sim. Não por mim. Por você. Há pessoas por aí que lembram da Sarafim que estavam do outro lado das operações que conduzimos. Alguns deles guardam rancor. Alguns podem decidir que os filhos de operadores da Sarafim são alvos válidos. Reed sentiu um arrepio apesar do calor da lanchonete. Isso é provável. Provavelmente não. Já se passaram 20 anos. A maioria dessas pessoas está morta ou seguiu em frente, mas a possibilidade existe. Por isso fiquei escondida, para te proteger até do menor risco de retaliação. E agora essa proteção acabou. E agora? Perguntou Reed. Agora nós nos adaptamos, ficamos atentos. Não vivemos com medo, mas também não fingimos que não há risco. Reed recostou-se na cabine, tentando processar a ideia de que sua existência poderia torná-lo um alvo para pessoas desconhecidas, em conflitos que haviam terminado antes de ele nascer. Parecia surreal, como algo de um filme, não de sua vida real. A torrada chegou. Nenhum dos dois tocou nela. O que acontece agora? Reed insistiu. Ara deu de ombros. Vamos para casa. Você se apresenta à sua unidade. Eu volto ao trabalho. A vida continua. Mãe, você sabe que não é tão simples. Por que não? Hoje foi uma anomalia. Amanhã tudo volta ao normal. O almirante Rice disse que haverá interesse da mídia. Que tenham interesse. Eu não sou obrigada a participar. As pessoas vão querer ouvir sua história. A voz de Ara ficou mais dura. Eles não têm direito a ela. O que eu fiz, o que vivi, isso é meu. Eu não devo explicação a ninguém, nem uma narrativa limpa que eles possam empacotar de forma confortável. Reed reconheceu o tom. Era o mesmo que ela usava quando já tinha decidido algo, e nenhum argumento mudaria. Ele tentou outro caminho. E quanto às pessoas como a comandante no estacionamento, aquelas cujos familiares eram Sarafim, você não acha que elas merecem saber alguma coisa? Ara ficou em silêncio por um longo tempo. Depois suspirou. Talvez caso a caso. Se procurarem em privado e tiverem uma conexão legítima, mas não em público, não em uma entrevista ou coletiva onde tudo vira propaganda. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto a lanchonete continuava sua rotina. Dona voltou para encher o café e perguntou se estava tudo bem com a comida. Ara assegurou que estava. Eles só não estavam com muita fome. Dona assentiu como alguém que já viu todo tipo de emoção humana se desenrolar nas cabines de seu restaurante e não fez mais perguntas. Reed finalmente pegou um pedaço de torrada e deu uma mordida a mais, porque sabia que sua mãe não comeria se ele não comesse do que por apetite real. Ara o acompanhou mastigando de forma mecânica. Conte-me sobre as partes boas, Reed disse após um tempo. Tem que ter havido partes boas. Ara pareceu surpresa com a pergunta. As partes boas é? Não pode ter sido só trauma e segredo. Deve ter havido momentos em que você sentiu que estava fazendo algo que importava. Ara pensou nisso. Havia momentos em que tirávamos alguém com vida, alguém que todos já consideravam morto. Quando conseguíamos informações que evitavam algo pior. Quando a missão acontecia exatamente como planejado, e todos nós voltávamos inteiros. Esses momentos eram bons como se estivéssemos fazendo diferença, mesmo que ninguém nunca fosse saber. Você tinha amigos. Pessoas em quem confiava. Alguns. O capitão Harwick era um. Havia outros. Não socializávamos fora das operações.
Isso fazia parte das regras. Mas durante os períodos de espera, nas horas em que aguardávamos ordens ou nos recuperávamos de uma missão, conversávamos, compartilhávamos histórias, tornávamos-nos algo próximo de uma família. O que aconteceu com eles? Reed perguntou. Alguns se aposentaram, alguns morreram. Alguns provavelmente desapareceram como eu. A natureza da Sarafim era que não mantínhamos contato. Era mais seguro assim. Você vai procurar algum deles agora. Eu não sei. Talvez uma parte de mim queira saber se eles estão bem, mas outra parte acha que essa porta deve permanecer fechada. Por quê? Porque abrir essa porta significa admitir que essa parte da minha vida ainda importa. E passei 20 anos tentando me convencer de que não importa. Reed olhou para a mãe com algo que se aproximava de compreensão. Mas importa. Você não pode fingir que não aconteceu. Eu não estou fingindo que não aconteceu. Estou tentando manter isso contido. Há uma diferença. Será? Porque do jeito que eu vejo, parece que você tem carregado esse peso sozinha por 2 décadas e se recusado a deixar alguém ajudar. Os olhos de Ara brilharam. Eu não precisava de ajuda. Eu precisava proteger você. Nada é mais importante do que isso. Eu sei. E sou grato. Mas eu não sou mais uma criança-mãe. Posso lidar com a verdade. Posso dividir um pouco desse peso. Ara estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão do filho. Eu sei que você pode, mas isso não significa que você deva. Eles terminaram o café em silêncio. Quando a conta chegou, Ara pagou em dinheiro e deixaram uma gorjeta generosa para a dona, que sorriu e desejou que tivessem um dia abençoado. Lá fora, o sol já passara do auge e o calor da tarde se espalhava por tudo. Eles entraram no carro e seguiram em direção ao pequeno apartamento que ela havia alugado perto da base para que Reed pudesse visitá-la entre as designações. Era um espaço temporário mobiliado com o básico feito apenas para estadias curtas. Quando chegaram, Reed levou sua pasta de documentos para dentro e a colocou sobre o balcão da cozinha. Ara foi até a janela e olhou para o estacionamento abaixo. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher que parecia mais velha do que naquela manhã. O peso de ter sido vista a envelhecera de um modo fundamental. Reed se aproximou e ficou ao lado dela. Você vai ficar bem. Eventualmente, agora eu só estou cansada. Você deveria descansar. Eu posso fazer o jantar mais tarde. Ara balançou a cabeça. Você tem coisas a fazer, pessoas para ver. Sua unidade provavelmente está se perguntando onde você está. Eu disse que iria me apresentar amanhã. Emergência familiar. Isso não é uma emergência. Reed sorriu de leve. Mãe, acho que hoje se qualifica como emergência. Ara se virou da janela e olhou para o filho. Realmente olhou para ele. Ele era um homem agora forte, capaz pronto para servir na mesma instituição militar que havia tirado tanto dela. Ela tentara desencorajá-lo de alistar-se nunca diretamente, sugerindo outros caminhos, outras carreiras. Mas ele estava determinado, e ela reconhecia aquela determinação porque era a mesma força que a havia guiado na idade dele. Eu tenho orgulho de você, ela disse em voz baixa. Não digo isso o suficiente, mas tenho. Você é um homem bom. Melhor do que eu tinha qualquer direito de esperar. Reed sentiu a garganta apertar. Isso é tudo você, mãe. Tudo de bom em mim veio de você. Nem tudo. Você tem sua própria força, seu próprio caráter. Não me dê crédito por coisas que você construiu. Eu aprendi observando você. Como seguir em frente quando as coisas são difíceis. Como colocar os outros em primeiro lugar. Como fazer o que é certo mesmo quando custa caro. Ara sorriu com tristeza. Espero que você tenha aprendido só as partes boas. E nenhuma das ruins. Eles ficaram ali juntos no pequeno apartamento, enquanto a luz da tarde mudava e diminuía. Lá fora, o mundo continuava girando indiferente ao que havia acontecido naquele dia. Mas ali dentro, algo fundamental havia mudado entre eles. Uma barreira invisível que sempre estivera presente, finalmente havia caído.
Reed quebrou o silêncio. O que você vai fazer? De verdade. Ara se moveu até o sofá e sentou-se subitamente exausta de um modo que ia além da fadiga física. Eu vou voltar ao trabalho, voltar à minha vida, e lidar com o que vier do mesmo jeito que sempre fiz. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Reed repetiu sentando-se ao lado dela. E se a mídia aparecer? Se as pessoas começarem a fazer perguntas, então eu lido com isso também. Mas nos meus termos, não nos deles. Bom, eles ficaram em silêncio confortável por algum tempo. Depois Ara estendeu a mão e apertou a do filho. Obrigada. Pelo quê? Por não estar com raiva. Por tentar entender. Porque eu ficaria com raiva porque eu menti para você durante toda a sua vida sobre quem eu era e o que fiz. Você não mentiu. Só não me contou tudo. Há uma diferença. Há mesmo. Reed apertou sua mão de volta. Sim, há diferença. O sol continuou sua descida em direção ao horizonte. Em poucas horas, Reed precisaria retornar à base. Em alguns dias, receberia sua primeira designação. Em algumas semanas, estaria sendo enviado para algum lugar fazendo um trabalho que ele compreendia melhor do que a maioria dos pais jamais conseguiria. Mas por enquanto, eles ficaram sentados juntos no apartamento silencioso. Mãe e filho operadora, e marinheiro, duas pessoas conectadas por sangue e história, e segredos que finalmente haviam sido ditos em voz alta. Ara fechou os olhos e permitiu-se descansar. Pela primeira vez em 20 anos, ela não se sentia escondida. Não sentia que estava fingindo ser alguém diferente. O peso não havia desaparecido, jamais desapareceria completamente, mas parecia mais leve agora que outra pessoa sabia que ele existia. Reed observou a respiração da mãe desacelerar enquanto a exaustão finalmente a dominava. Ele pegou uma manta do encosto do sofá e a colocou sobre seus ombros. Ela não acordou. Reed levantou-se e caminhou silenciosamente até a cozinha, preparando para si um sanduíche que ainda não tinha vontade de comer, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Sua mãe era uma heroína. Não do tipo sobre o qual fazem filmes, não do tipo que recebe medalhas e desfiles, mas ainda assim, uma heroína. Alguém que havia feito o impossível e depois abandonado qualquer reconhecimento, porque era a escolha certa para proteger as pessoas que dependiam dela. Agora, ele entendia por que ela sempre fora tão cuidadosa porque o ensinara a ser autossuficiente e atento ao redor, porque nunca se casara novamente ou permitira que alguém chegasse perto demais. Não tinha sido por causa dele. Tinha sido para mantê-lo seguro de um mundo que ele nem sabia que existia. E agora ele sabia. E nada voltaria a ser exatamente igual. Reed pegou o celular e viu as mensagens acumuladas ao longo do dia. Colegas de turma perguntando onde ele havia ido. Amigos querendo saber se os boatos que tinham ouvido eram verdade. Oficiais solicitando informações de contato da mãe dele. Reed guardou o telefone sem responder a nenhuma mensagem. Isso podia esperar. Tudo podia esperar. Neste momento, a única coisa que importava era estar ali naquele instante com a mulher que lhe dera tudo, e nunca pediu nada em troca. Enquanto o sol se punha do lado de fora da janela, pintando o céu em tons de laranja e vermelho, Reed sentou-se à mesa da cozinha e observou sua mãe dormir. A tatuagem em seu pulso estava visível, não mais escondida pelo bracelete que ela usara por tanto tempo. A tinta havia desbotado, mas o significado não. Era uma marca de serviço de sacrifício de escolhas feitas na escuridão que permitiram que outros vivessem na luz. E agora, finalmente, essa marca havia sido vista. Se você conhece alguém cujos sacrifícios nunca foram reconhecidos, compartilhe-lhe a história nos comentários. Esses heróis ocultos caminham entre nós todos os dias. Se esta história tocou você, inscreva-se. Nós contamos as histórias que importam, aquelas que nos lembram o verdadeiro significado de servir.